Ok, então está gravando. Boa tarde novamente a todos. Nós vamos dar continuidade às nossas reuniões científicas do grupo de pesquisa em biodinâmica do desempenho humano e saúde, que a gente chama de GPBIOS. A gente já está na nossa oitava reunião científica e, como foi combinado, né, em cronograma e com os professores que compõem o grupo de pesquisa, nós iniciamos as atividades, né, desde a primeira reunião de abertura. Nós seguimos cada reunião do GPBIOS com uma fala de algum especialista da área, né, sobre o tema que ele domina, e nós já tivemos algumas sessões bem legais, bem interessantes, sobre diferentes temas. Algumas dessas reuniões, elas foram gravadas, infelizmente nós não gravamos todas, só começamos a gravar a partir da quarta reunião. Eu até disponibilizei ali no chat para vocês o link das reuniões, caso vocês, né, queiram ver alguma coisa novamente. E hoje a gente tem a fala de um professor chamado Tiago, né, o Tiago Tenório. Ele é um professor do Instituto Federal de Alagoas. O Tiago, ele é professor do grupo de pesquisa, né, ele é credenciado no nosso grupo de pesquisa como membro externo, né, porque ele não é professor da UFAL, mas ele colabora com as nossas atividades, já está envolvido aí em alguns estudos que a gente está fazendo, está com, né, a perspectiva de trabalhar em diferentes tipos de pesquisa, em diferentes contextos, e o Tiago, ele traz uma expertise única, porque o Tiago trabalhou desde a graduação, né, do trabalho de conclusão de curso com adolescentes obesos, né, sempre com orientação do professor Wagner Luiz do Prado, né. O Tiago trabalhou inicialmente com indicadores de adiposidade e também do sistema imunológico, né, nesses adolescentes obesos, na graduação. No mestrado ele aprofundou um pouco mais, né, fez um trabalho sobre o efeito de diferentes intensidades de treinamento aeróbio, sobre a concentração circulante de marcadores inflamatórios e de disfunção endotelial. Eu já dei uma olhada nesse teu trabalho, Thiago, faz um tempo, é bem interessante, bem legal, acho que o Thiago vai trazer várias coisas interessantes. E no doutorado, o Thiago continuou com o mesmo público, né, focando um pouquinho em outros fatores relacionados ao exercício físico, né, respostas afetivas, e ele também vai comentar um pouquinho mais sobre esses aspectos, né, relacionados à intervenção com obesos, porque a gente fala muitas vezes sobre diferentes tipos de intervenção, mas de uma forma bastante superficial, né, e não atende muitas vezes as especificidades dos grupos que a gente está estudando, trabalhando, tá? Eu acho que a gente pode, como está fazendo essa gravação, a gente pode seguir direto para a apresentação do Tiago, e eu tenho alguns informes ao final, e aí se alguém mais tiver algum informe, fique à vontade para, né, colocar eles ao final da apresentação do professor Tiago, tá? Mas, dito isto, eu agradeço muito, Tiago, a tua disponibilidade de falar para o nosso grupo, né? Eu sempre faço questão de lembrar a todos, né, os professores e alunos, que somos nós que fazemos esse grupo de pesquisa, né? Então, quanto mais a gente se dedicar né, no envolvimento, nas nossas reuniões, né, em trazer as propostas, em discutir as propostas, isso é fazer pesquisa, né? E a gente se reúne nas sextas-feiras à tarde, a cada 2 semanas, de uma maneira voluntária, justamente para todos avançarmos juntos, né, porque a gente consegue trabalhar melhor, de uma forma mais eficiente. Então, agradeço, Thiago, novamente a tua disponibilidade, o teu compromisso em trazer esse tema para o grupo de pesquisa, né, deixando dúvidas, né, deixando questões em aberto para que a gente, de repente, possa, inclusive, trabalhar isso no futuro, né? E, sem mais delongas, passo a palavra para você. Tá bom? Muito obrigado, Thiago. Obrigado, Rodrigo. Mais uma vez, gostaria de começar agradecendo, né, a oportunidade de conversar um pouco sobre essa temática, sobre várias temáticas relacionadas, na verdade, à obesidade, né, infanto-juvenil, a prática de exercício físico e alguns parâmetros, principalmente os parâmetros inflamatórios
e, mais recentemente, com minha entrada no mundo das respostas afetivas, poder conversar um pouco, justamente para que abram leques de ideias, né? Que a gente possa deixar aqui interrogações muito mais do que afirmações. Esse é o meu propósito, de fato, com essa conversa, né? Vou até chamar de conversa, na nossa reunião do grupo GP News, tá? Então, de fato, fico muito feliz em estar vendo aí os alunos, os professores que guardam um tempinho aí na sexta-feira, né, à tarde, que muitas vezes a gente já está com o pé no final de semana para que a gente possa conversar um pouco sobre ciência, né? Então, a temática, né, da nossa conversa de hoje, sim, antes, deixa eu explicar para vocês, o meu áudio, minha imagem, ela tá sendo transmitida por um iPad que eu coloquei aqui, e a minha tela está sendo compartilhada pelo meu computador. O meu computador está com um defeito no áudio, que eu não consegui ajustar até desde o início de setembro, mais ou menos. Então, às vezes, eu vou ficar olhando nessa direção, que é olhando para a tela do computador, tá bom? Não é ignorando a plateia, não. Então, de fato, agradecer a oportunidade de participar do grupo e, sem mais delongas, vamos tentar conversar, colocar algumas ideias e a oportunidade de falar um pouco sobre a minha trajetória, né, nessa perspectiva de graduação, pós-graduação, até para incentivar aos alunos aí que estão presentes na sala, tá bom? Bom, a temática, obesidade infanto-juvenil, aspectos fisiológicos e imunológicos, elaborando estratégias para o aumento da adesão à prática de atividade física. Então, a gente vai tecer comentários, eu vou colocar alguns dados, vou colocar alguns levantamentos bibliográficos que a gente possa trazer algumas ideias em relação a essa temática. Bom, o Rodrigo já falou muita coisa, né, sobre quem sou eu, né? Eu fiz a minha graduação, mas é sempre bom, né, apresentar novamente, para quem não conhece. Eu fiz minha graduação na Universidade de Pernambuco, entre 2007 e 2011, lá na Escola Superior de Educação Física, em Recife. Em 2012, eu já emendei com o mestrado, né? Na graduação, já tinha sido orientado pelo professor, como o Rodrigo comentou aí, o professor Wagner Luz do Prado. Ele tinha expertise, ele ainda tem, né, em obesidade infanto-juvenil. E no mestrado, ele continuei sendo orientado por ele. E aí foi aí onde eu conheci o Rodrigo, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu fiz um que a gente chama de sanduíche, né? Durante 5 meses, logo do mestrado, eu já fui para Santa Catarina, na perspectiva de aprender um pouco mais sobre fisiologia no laboratório lá do professor Luiz Guilherme, LAEF, não é isso, Rodrigo? Se não me engano. E foi muito oportuno, porque como eu tinha uma visão muito clínica, né, da obesidade, muitas vezes não tinha oportunidade na UPE de conhecer alguns parâmetros fisiológicos da performance, que aí foi bem interessante, lá na Federal de Santa Catarina. Logo em seguida também, em 2014, consegui entrar no doutorado, aonde concluí em 2018. Em 2016, no meio do doutorado, ali eu fui aprovado no concurso do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, lá em Serra Talhada, não sei se vocês conhecem. Inclusive, sendo líder, durante o tempo que passei lá, do Núcleo de Estudos em Pesquisa em Corporeidade. Era um grupo bem interdisciplinar, tinha profissional de educação física, psicólogo, enfermeiro, tinha um monte de profissional, e foi bem legal. Em 2020, em meados de março, consegui minha redistribuição para o IFAL, no campus Maragogi, onde, logo quando entrei, 4 semanas se passaram e já começou essa questão da pandemia, e não pude conhecer meus colegas muito bem, não pude ir na reitoria que está em Maceió. Com certeza, se não tivéssemos a pandemia, já teria também ido conhecer o IF, aí junto ao professor Rodrigo. Bom, sem mais delongas, quando a gente vai começar a conversar sobre obesidade, a gente sempre tem como é que se diz, descrever o que seria a obesidade. Hoje já é certo que a obesidade ela é uma doença multifatorial, né, que tem sua base em aspectos socioculturais, genéticos, hereditários e também ambientais. Então, quando a gente fala de obesidade e também do seu tratamento, a gente tem que levar em consideração aspectos que passam da biologia, aspectos que passam do social e também a nível ambiental, ok? Então, a obesidade, de fato, é uma doença multifatorial e a preocupação cada vez mais crescente com essa doença, a obesidade, é que ela
ela serve de gancho, de escada aí para algumas outras comorbidades, né, que a gente chama, né, algumas doenças cardiovasculares, a síndrome metabólica, com repercussões, é, inclusive de expressão gênica. Alguns tipos de câncer também são bem relacionados com a questão do acúmulo de tecido adiposo e algumas doenças, né, renais e hepáticas. Então, essa é a nossa preocupação com a obesidade. Em relação à prevalência da obesidade, em 2014 saiu um estudo na Lancet que estimava que cerca de 604 milhões de adultos em todo o mundo teriam obesidade como doença. E entre as crianças, esse número chegava, na época da publicação, em torno de 108 milhões. Esse número continua crescendo, infelizmente, e o Brasil, na época da publicação, ocupava o quinto lugar mundial no ranking da obesidade no mundo, tá? Esse gráfico que estou apresentando agora é aquele gráfico que você já conhece, que é do Vigitel, 2017, a última chamada, e eu fiz a questão de colocar, de grifar, colocar um quadradinho vermelho ali nas capitais do Nordeste, né? Então, esse primeiro gráfico, ele coloca aí a prevalência do excesso de peso entre homens maiores de 18 anos. Tá? Maceió, por exemplo, ele parece ali com 50%, a capital parece com 50% de prevalência em 2017 de sobrepeso, né, de excesso de peso entre homens, né, rapazes acima de 18 anos. Entre as mulheres, a maior prevalência no Nordeste seria na cidade do Salvador, mas empatado, inclusive, com a cidade de Maceió, aí, na questão do excesso de peso entre as mulheres, que é a nossa sede aí do GPBIOS. Então, a prevalência do sobrepeso, né, do excesso de peso entre as mulheres preocupa bastante na cidade de Maceió. Quando a gente coloca a questão do IMC acima de 30, que a gente considera como obesidade, né, Maceió tinha na época do Vigitel, 2017, uma prevalência de 19% entre homens e estava na liderança, né, na época, entre as mulheres com obesidade, com a prevalência de 23% no sexo feminino, tá? Um outro levantamento feito em 2014, do mesmo levantamento, né, na Lancet, publicado na Lancet, colocava que em 2013, entre crianças, uma prevalência nos países desenvolvidos, né, que são os países que existe mais aquela questão de uma alta ingestão de alimentos ultraprocessados, como os Estados Unidos e entre outros países, de 24% entre os meninos e 22% entre as meninas em relação à prevalência. Mas os países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, né, que a gente chama agora, eles tiveram uma crescente nessa prevalência em praticamente 2 décadas que a gente pode se dizer assustadoras. Saímos de 8,5% para quase 14% em 2013 entre as meninas e para quase 13% entre os meninos. Tá? Então, a gente observa esses gráficos e no Brasil, em 2015, uma meta-análise colocou aí a prevalência de obesidade entre os meninos em 16,1%, entre as meninas 15%. Então, a gente observa, e hoje os resultados, as novas meta-análises, as novas revisões temáticas que estão surgindo, os novos levantamentos, observam essa tendência de alta ainda, tanto em países em desenvolvimento, quanto em países já países desenvolvidos. E essa preocupação, ela surge no cerne de que as doenças crônicas degenerativas, que têm como base a obesidade, né, e o sobrepeso, o acúmulo excessivo de adiposidade, elas começam a surgir, elas começam o seu desenvolvimento já na idade infanto, né, na fase infanto-juvenil. Então, é essa a preocupação. Quando a gente vê o colega lá, o filho do colega já está com o colesterol elevado aos 9 anos, né, por exemplo, já tem pressão alta, entre outros fatores de risco, a gente começa a ficar preocupado, porque se essa geração já tem isso desde o início, né, desde as idades mais juvenis, imagine quando chegar na vida adulta. E quando a gente fala de tratamento e também de prevenção, a gente começa a entender que para a obesidade, principalmente na fase da adolescência, que é onde a gente consegue moldar algumas características, alguns hábitos, tem que levar em consideração estratégias comportamentais, principalmente pautadas, isso aí já é bem descrito na literatura, em diminuição do consumo de ingestão, do consumo hipercalórico, né, de alimentos ultraprocessados, fast food, etc. Diminuição também de atividades com comportamentos
sedentários e, em contrapartida, um aumento aí, né, dos níveis de atividade física, na participação da educação física escolar, uma série de outras que a gente poderia discutir, inclusive em termos de políticas públicas, né? Então, as estratégias comportamentais têm que estar no centro de quando for traçar dos tracejos de novas políticas, seja ela no que concerne a indivíduos, seja ela no que concerne a população. E aí, por muito tempo, ficou se perguntando, e por muito tempo, na verdade, achou-se que o tecido adiposo ele ia crescendo e ele participava da nossa vida como um simples estoque de energia, né? Um órgão inerte, né? E foi mudando-se essa concepção no início da década de 2000, 2005, 2007, por ali. Começou a surgir, será que o tecido adiposo tem alguma repercussão endócrina? Será que ele move ele mexe com a homeostase, né, do nosso corpo em algum momento, de alguma forma? E aí nós sabemos, na verdade, que hoje a gente tem a subdivisão, né, de tecido adiposo branco, tecido adiposo marrom, onde o tecido adiposo branco, a parte do tecido adiposo branco, é um tecido, de fato, ativo, metabolicamente ativo. E antes pensava-se que era somente para estoque de energia. E ele é ativo porque já se sabe que ele produz e ou secreta substâncias bioativas, tá? E esse excesso de adiposidade também está relacionado com algum incremento aí do estresse oxidativo e, por outro lado, também com a ativação de vias pró-inflamatórias, tá? E essa ativação de vias pró-inflamatórias é a chave para entender o desenvolvimento das doenças que são associadas à obesidade, como, por exemplo, hipertensão, diabetes mellitus tipo 2 e a aterosclerose. Então, a gente passa a entender o tecido adiposo como um importante órgão aí que participa do metabolismo e na base aí dessas doenças ditas crônicas degenerativas, tá? E o que acontece no tecido adiposo, hoje se sabe que ele vai crescendo, né? Pode crescer, né, por hiperplasia, por hipertrofia, e ele vai crescendo, e aí a gente vai tentando, o organismo vai tentando se safar e vai fazendo angiogênese, construção de novos vasos para tentar suprir de nutrientes e oxigênio, e aí tem uma expansão limite, que não tem mais como fazer angiogênese, e vai causar ali nesse tecido o que a gente chama de hipóxia, um baixo suprimento de oxigênio, né? Uma pressão parcial de oxigênio baixa no tecido, que vai levar a um adipócito necrótico, né, com a falta de oxigênio e nutrientes, o que vai desencadear toda uma cascata inflamatória. O corpo da gente vai entender que está tendo alguma coisa errada. Isso aos poucos, né? Vai crescendo o tecido adiposo e vai sendo recrutado o sistema imunológico nosso, que a gente tem um mecanismo, mais à frente eu vou mostrar, que é o mecanismo das respostas inflamatórias, que são totalmente úteis para eliminar patógenos, para fazer reconstituição tecidual, mas o nosso corpo ele vai lá, ele ocasiona essa resposta para tentar ajeitar alguma coisa da nossa homeostase, mas tem uma hora que ele vai ter que diminuir. Na obesidade não, fica algo crônico, né? As células imunitárias vão se instalando lá, principalmente os macrófagos. A gente tem os monócitos que ficam circulando no sangue, e aí quando eles são chamados por um processo chamado de quimiotaxia, eles acoplam no tecido, eles adentram no tecido adiposo, crescem e eles são chamados de macrófagos. Esses macrófagos, na obesidade, ele tem um perfil, a maioria deles tem um perfil pró-inflamatório, né? A expressão gênica dele é pró-inflamatória, que desencadeia mais ainda a cascata inflamatória. Então, a gente fala que, além da obesidade ser uma doença crônica, ela é uma doença crônica com um grau de inflamação subclínico, ou uma inflamação crônica de baixo grau, tá? E isso é interessante porque a gente observa isso na obesidade e aí a gente passa a entender todas as outras comorbidades como sendo provenientes de uma única base, que seria a base de uma cascata pró-inflamatória que a gente vai acumulando ao longo dos anos em relação, por exemplo, à nossa alimentação, à falta de prática de atividade física, né? Então a gente tem a inflamação crônica de baixo grau. E fazendo parênteses, porque a gente está nessa época de pandemia,
a gente começa a observar, né, os estudos saindo e vendo as pessoas falecerem, né, infelizmente, e a gente começa a se perguntar por que algumas conseguem se sobressair tão rapidamente, alguns organismos, e outros se sucumbem tão rapidamente ao vírus, né? O vírus, ele faz o ciclo dele, no caso do coronavírus, igual a todo mundo. Algumas pessoas têm um receptor, né, que a gente chama de ACE2, ou ACE2, que nas pessoas que têm a inflamação, né, de baixo grau, por exemplo, nos obesos, nos indivíduos com obesidade, essa densidade nas células são maiores do que quando comparado com os indivíduos que não têm essa inflamação. Então, o vírus, o coronavírus, ele consegue passar das vias superiores e começar a adentrar nas outras células e atingir o pulmão, outros órgãos que já estão inflamados, como a gente consegue perceber aí alguns casos de doenças que pessoas que já tinham doenças cardiovasculares, pessoas que já tinham doenças renais, sofrem mais e têm mais chance de morrer. Então, essa meta-análise de 2020 conseguiu verificar as doenças que tinham mais relação com a síndrome respiratória aguda grave, né? Que é a versão mais perigosa da infecção pelo coronavírus. E a gente consegue visualizar aí a hipertensão, a diabetes, a doença pulmonar obstrutiva crônica e as doenças cardiovasculares como sendo as principais, né? Relacionada com essa piora da inflamação do coronavírus. E todas elas têm como base a inflamação crônica de baixo grau. Tá? E quando a gente... Isso aí foi o que eu já tinha falado antes, né? O coronavírus, ele praticamente, em pessoas que não têm uma densidade desse receptor específico dele, fica com os sintomas mais brandos, né? Principalmente na via respiratória superior, ou não tem sintomas e passa pela infecção despercebida. Agora, outras pessoas têm maior facilidade para com que esse vírus adentre nas células e vá se replicando, e aí tem essa piora. E essas pessoas também, pessoal, tem já o que a gente chama que alguns estão chamando de piscina inflamatória, né? Eu já vi alguns termos, né? O corpo já está tanta substância pró-inflamatória circulando, que chega um vírus desse, a resposta do organismo é exacerbada para o que ele poderia fazer, né? Para pessoas normais. As pessoas que não têm essa inflamação crônica, o organismo tem essa resposta inflamatória, combate o vírus e ele vai embora. As pessoas que têm essa inflamação já recebem o vírus com essa piscina pró-inflamatória e aí desencadeia uma resposta exagerada, que é o que geralmente leva ao óbito. Um outro estudo bem interessante para a gente encerrar essa questão, esse elo aí com o coronavírus, foi esse estudo aqui que foi publicado na Obesity em 2020, né, em julho, claro, que aí ele pegou e fez a prevalência, né, tentou verificar a prevalência da síndrome aguda de respiratória crônica, né, severa, com a questão do IMC dos indivíduos. Então, essa figura A aqui, a gente consegue verificar que quanto mais ele separou, né, os pacientes que foram diagnosticados com coronavírus e os pacientes que não foram diagnosticados com coronavírus, a gente percebe o IMC maior, né, o vermelhinho, nos pacientes que tiveram coronavírus. Já o azul aqui também, já acima do peso, já tem uma parte substancial, uma parcela substancial para as pessoas que são diagnosticadas. E a grande parte dos indivíduos, a maioria quase 50% dos indivíduos que não foram diagnosticados com coronavírus, deu negativo o teste, eles tinham o IMC considerado, né, normal, ou eles eram eutróficos. Tá? A outra figura B aqui, ela representa os que precisaram ou os que não precisaram de ventilação mecânica, né? Quando a gente tem lá a piora e a gente precisa fazer esse procedimento invasivo. E aí a gente consegue também perceber que o IMC acima de 35, né, que seria aí a obesidade grau 2, ele está ali, ó, em grande parte, né, das pessoas que tiveram a necessidade desse procedimento, mas também, em azulzinho aqui, as pessoas que tinham já sobrepeso, né? Em contrapartida, a gente consegue visualizar do outro lado, quem não precisou, a maioria, né, eu acho que aqui cerca de 70% ou mais por cento, estava entre IMC normal e IMC lá considerado com sobrepeso. Tá? Então,
de fato, a gente consegue começar a fazer essas ligações entre a obesidade, o acúmulo de tecido adiposo, né, com as doenças crônicas e com essa necessidade de um tratamento mais invasivo por causa da síndrome respiratória, né, aguda grave. Bom, e aí a gente começa a se perguntar existem alguns gatilhos que são considerados para que haja um desencadeamento dessa cascata inflamatória no tecido adiposo. Tem algumas hipóteses são levantadas, né? Aquela da hipóxia, né, que é a expansão do tecido adiposo gera aí o não suprimento de oxigênio e nutrientes, então vai gerar aí a hipóxia, né, do adipócito. Isso vai desencadear toda a cascata inflamatória. Os níveis aumentados, inclusive, dos componentes da própria dieta e seus metabólitos, como, por exemplo, os próprios ácidos graxos, né, existe a teoria que fazem com que haja esse desencadeamento da cascata inflamatória. A permeabilidade intestinal aumentada em indivíduos com excesso de peso, que aí vai aumentar a circulação de antígenos, né, por exemplo, bactérias do intestino, tecido adiposo, que vai gerar a repercussão imunitária, né, imunológica para aquele tecido. E o estresse mecânico e as interações entre o próprio adipócito, que vai crescendo em expansão, né, e a matriz extracelular com o líquido extracelular e seus componentes fibrosos, que geram também essa cascata. Bom, essa figura aqui foi de um artigo nacional, que obesidade é uma doença de revisão aqui, o título. E é interessante, porque a gente consegue visualizar o tecido adiposo aumentando, tendo uma expressão gênica, né, de pró-inflamatória, a infiltração, né, o acoplamento de macrófagos no tecido adiposo branco por quimiotaxia, e aí gerando esse baixo grau de inflamação crônica, que é caracterizado, que a gente consegue medir, por uma elevação de marcadores inflamatórios, como, por exemplo, TNF-alfa, interleucina 6, proteína C reativa, entre outros. Tá? E aí, esse baixo grau, novamente, está relacionado com aquelas doenças que a gente viu até o momento. Aí a gente começa a pensar, e a inflamação é ruim, é um negócio ruim? Não, a inflamação, como está dizendo aí no texto, ó, é uma arma importante e necessária nas defesas do hospedeiro contra os estímulos nocivos. A resposta inflamatória sistêmica é uma função imunológica primitiva, principalmente realizada pela nossa parte inata do sistema imunológico, que é principalmente formada pelos nossos monócitos, neutrófilos, porém altamente orquestrada, que é regulada em excesso durante insultos, homeostase por estressores internos ou externos. Então, a inflamação ela é gerada, é uma resposta normal, mas ela tem que acontecer exageradamente por um momento, até que seja resolvida a situação, e depois essas respostas são diminutas, né? São diminuídas, e o organismo volta lá à sua homeostase em relação aos parâmetros normais. O que acontece na obesidade, que aos poucos, subclinicamente, ou seja, sem sintoma algum, a gente vai fazendo esses processos, a gente vai realizando esses processos de infiltração, de monócitos e etc., sem perceber, e uma hora desencalha aí nas comorbidades, tá? E aí vem a outra pergunta, tá, pessoal? O exercício físico pode modular a resposta inflamatória da obesidade? Sim, hoje a gente sabe que sim. Tá? O exercício físico ele pode modular, inclusive, a resposta imunológica como um todo, né? Não só a resposta inflamatória, né? O sistema imunológico relacionado com o sistema neural e o sistema endócrino, que a gente chama o eixo neuroimunoendócrino, ele é bastante modulado pelos exercícios, né? Por uma única sessão de exercício, por exemplo, né? E aí pacientes, como por exemplo, pacientes com HIV, imunossuprimidos, as respostas são diferenciadas, né? Em termos de recrutamento celular, em termos de produção de citocinas, de acordo com a intensidade, né? De acordo com o volume. Existe toda já um corpo, né? Um escopo de teoria, né? De teorias que colocam isso para a gente. Mas o exercício físico a longo prazo, ele pode modular e melhorar essa resposta inflamatória na obesidade? Pode sim. E aí esse quadro aqui, ele resume, está até em inglês, esqueci de colocar a referência, pessoal, peço desculpa. E ele tem 3 vias principais aí, que consegue modular, levando ao indivíduo para, vamos imaginar uma gangorra, né, pró-inflamatória,
e anti-inflamatória, levando o indivíduo com obesidade, né, o indivíduo com excesso de peso, para um aumento dessa gangorra aí, esse peso anti-inflamatório. Então, existe a via da redução do próprio tecido adiposo, aumento do gasto energético, né, balanço energético negativo, claro, atrelado a uma alimentação. Isso vai ocasionar diminuição do tecido adiposo, da massa adiposa, o que vai gerar a transposição da expressão gênica dos macrófagos tipo 1 para o tipo 2, que são macrófagos anti-inflamatórios, tá? Diminuição da infiltração das células, ou seja, o corpo começa a sentir que não precisa mais, começa a diminuir aquele estado de hipóxia, de células sem oxigênio, sem uma pressão de oxigênio legal, tá? E diminui também a própria produção de pró-inflamatória, de citocinas pró-inflamatórias, como é o caso da interleucina 6, quando produzida, né, com tecido adiposo, e a própria TNF-alfa também, e a própria leptina, que também tem um papel importante na questão dos mecanismos pró-inflamatórios. Outra via é o decréscimo, né, a diminuição da expressão dos receptores Toll-like, que são receptores que as células imunes têm grande afinidade, né, densidade, consegue se ligar facilmente. Esses receptores eles são bem importantes para o desenvolvimento da cascata pró-inflamatória. Então, há uma diminuição da expressão desse receptor, consequentemente, há uma diminuição da infiltração dos monócitos inflamatórios, e aí há uma diminuição da produção de citocinas pró-inflamatórias, tá? A última via é o desenvolvimento de um ambiente anti-inflamatório pela produção da interleucina 6, derivada do músculo esquelético. A gente sabe que a interleucina 6 ela tem um papel ambíguo, e quando ela é produzida pelo músculo esquelético, né, diversas sessões de exercício, né, cronicamente, ela tem um papel anti-inflamatório, tá? Inclusive fazendo feedback, retroalimentação para a diminuição também de proteínas ou de citocinas pró-inflamatórias. Tudo isso desencadeia uma diminuição sistêmica, né, da inflamação sistêmica do indivíduo com obesidade, tá? E aí nosso grupo, e aí a oportunidade também de eu conversar um pouco sobre o que a gente fez, né, lá na época só um minutinho, da UPE, a gente tinha um projeto com adolescentes obesos, com obesidade. A gente sempre trabalhou, Rodrigão e os demais, com ensaio clínico. O Wagner tinha esse lance de trabalhar com ensaio clínico, né? E hoje a gente está ouvindo muito, né, a questão das vacinas, e algumas pessoas nem conseguem imaginar que existe ensaio clínico quando se trata de exercício, para entender o exercício físico aí, e seus efeitos. Então a gente recrutava todo semestre adolescentes com obesidade da região metropolitana do Recife, e a gente tinha um grupo grande, e cada um ficava com vamos dizer assim, né, tinha um projeto, um guarda-chuva, cada um ficava com uma variável, e eu fui designado logo no início da graduação a estudar esses processos inflamatórios, imunológicos e tal. Então, a gente desenvolvia os ensaios clínicos, mas como a gente tinha um corte transversal no início, a gente tinha uma série de avaliações de parâmetros, a gente tinha sempre um estudo transversal acolá, aqui e acolá. Então, esse aqui, a gente buscou, é um estudo transversal, um corte do nosso ensaio clínico, se eu não me engano, esse foi do ano 2013, ou 2012 ou 2013, e a gente teve a ideia de comparar a contagem total e diferencial de leucócitos entre adolescentes com obesidade e com peso normal, e investigar possíveis associações com a aptidão cardiorrespiratória deles e indicadores aí de adiposidade. E logo de cara a gente conseguiu visualizar uma diferença aí significativa entre a contagem de leucócitos totais em adolescentes com obesidade, quando comparados com adolescentes eutróficos. Isso também aconteceu com neutróficos, que também são importantes na cascata inflamatória, e com os monócitos, que são os principais quando infiltram no tecido adiposo. E aí algumas perguntas surgiam quando a gente apresentava os dados, mas essa faixa aí, se a gente for pegar um leucograma, muitos vão dizer, está na faixa normal, né? O leucócito pode até 10 mil, né, Rodrigo, se não me engano, ou 10 ao cubo.
E aí está na faixa normal, o desvio padrão passa um pouco, nessa primeira figura aqui, mas a gente já começa a entender isso desde a adolescência, que há uma diferença para mais em adolescentes obesos, quando comparado com adolescentes eutróficos. Isso é importante, mesmo que já não esteja instalado aí um estado inflamatório já propriamente dito. Então a gente conseguiu discutir, inclusive nesse paper aí, sobre isso. E quando a gente vai para o quadro aí de correlações, a gente conseguiu identificar, né, correlações positivas entre alguns indicadores, né, o percentual de gordura, que a gente tinha um DEXA na época, a massa gorda, correlações positivas, né, relações positivas entre monócitos, neutrófilos, leucócitos totais, e esses indicadores também com IMC. E quando a gente foi ver essa relação com aptidão cardiorrespiratória, né, representada aqui pelo VO2 pico, a gente consegue visualizar justamente o contrário, o inverso, tá? Uma relação negativa, ou seja, né, quanto maior a aptidão cardiorrespiratória, seria menor a contagem aí, dessas células. E aí a gente fez uma regressão separando meninos e meninas, e entre os meninos, essa relação entre aptidão cardiorrespiratória e monócitos, neutrófilos e total, contagem total de leucócitos, continuou, né? Apareceu quando separados aí entre meninos e meninas. Então, bem interessante esse primeiro nosso estudo, que a gente viu, tem alguma coisa que já começa, né? Pelo menos na nossa discussão era que, apesar de não ser acima dos padrões que a gente vê nos exames, mas aí o Rodrigo que já estudou isso aí, não sei se outros colegas já estudaram, a gente também vê que os padrões, ele tem uma taxa de variação, né, Rodrigo? A variabilidade, por exemplo, o leucócito total vai de 2 a 10 mil na faixa de normalidade, né, se eu não me engano. Então, isso aí tem a variabilidade intersujeita é muito grande. E são parâmetros, os parâmetros imunológicos, marcadores inflamatórios, eles são parâmetros que têm essa variabilidade muito gigante. E esse outro estudo, que foi o estudo que o Rodrigo falou, a gente de fato agora fez. Então, vamos ver aí, vamos pegar só os obesos e verificar. A gente sempre trabalhou com treinamento aeróbio, nunca trabalhamos com outro tipo de treinamento nos nossos ensaios, lá na época. E a gente decidiu verificar a intensidade baixa, a intensidade baixa, que a gente chamou de baixa, que era 20% abaixo do limiar ventilatório. Um grupo treinava abaixo do limiar ventilatório 1, e outro grupo treinava no limiar ventilatório, que para adolescente obeso é uma intensidade rachante mesmo. E a gente passou 6 meses acompanhando ele. Eles treinavam 3 vezes por semana, em esteira rolante. E alguns parâmetros dessas células, eu coloquei só das células que eu tinha mostrado no outro estudo, mas a gente também fez avaliação de marcador de disfunção endotelial, né? E a gente conseguiu um resultado bem interessante para o monócito. A diminuição dos monócitos após 24 semanas num grupo de alta intensidade. E aí, nesse mesmo paper, eu não coloquei aqui, mas há uma diminuição mais acentuada nesse grupo de alta intensidade, né, em relação à adiposidade, e também há um aumento mais acentuado do VO2 para esse grupo. Então, a gente discutiu em cima dessa diminuição dos monócitos numa alta intensidade em relação a isso. Tá? Hoje, essa revisão sistemática de 2019, hoje já se sabe, tem um corpo na literatura muito bem gigante, na verdade, que já coloca a questão da diminuição da inflamação em crianças e adolescentes com obesidade pela prática de exercício físico, né, em intervenções, né, principalmente baseadas em ensaio clínico, né. E aí a gente tinha lá no nosso estudo, né, publicações que melhorava, alguns mostrando que a alta intensidade melhorava mais a aptidão cardiorrespiratória, outros mostravam que, independente da intensidade, haviam melhoras na composição corporal, no bem-estar psicossocial, na qualidade de vida, nas mudanças hormonais, aumento do metabolismo, melhora do perfil inflamatório. Isso tudo a gente conseguiu mostrar, de fato, durante os primeiros nossos ensaios clínicos. O grande lance da gente, que a gente tinha um problema gigante, e na época a gente a gente começou a usar, não sei se os colegas já ouviram falar em relação à intenção de tratar. Hoje, os ensaios clínicos a gente só consegue registrar um ensaio clínico se, durante o registro, a gente colocar, né, descrever que vamos realizar a intenção de tratar.
que basicamente pegar aqueles que a gente, todo ensaio clínico tem desistência, né? É pegar aqueles indivíduos, de alguma forma, inseri-los na análise. O que é que a gente fazia antigamente? Até esses últimos, de 2013. A gente pegava os que sobravam e por mais que a gente colocasse os outros na planilha, o baseline deles, todos, né? Vamos supor, começaram 42 adolescentes, todos do baseline entravam na análise, mas a gente rodava análises que na nossa época eram aceitas, como, por exemplo, a nova, né? A análise de variância, muito variada. Agora, a nova ela faz o seguinte, os indivíduos que não tinham a segunda medida, 24 semanas, eram excluídos. Então, a gente tinha uma superestimação, né, uma estimativa, né, das nossas intensidades, e hoje a gente não consegue fazer mais um ensaio clínico. Seria até interessante, Rodrigão, se a gente pudesse, um outro momento, conversar sobre ensaio clínico, né? Teve a questão da revisão sistemática, a gente buscar também para as ideias, né, de pesquisa do grupo. Então, a gente tem esse problema, e esse problema ele nos ensaios clínicos de laboratórios, como era o nosso, mas é um problema de populacional, epidemiológico mesmo, a questão da adesão à atividade física. Então, a gente tinha resultados incríveis, mas quando a gente ia para a taxa de adesão, a gente ficava lá entre 33% e 45%, em 6 meses de programa de exercício, entre os adolescentes. Então, a gente tinha esses resultados incríveis, mas a gente não se preocupava muito com a adesão ao treinamento. Então, ficava uma coisa meio que o resultado que a gente encontra, pelas análises que a gente usava, eram resultados bons, mas a gente esquecia a galera que saía. E por que essa galera que saía? Será que ele ia melhorar também se ficasse no grupo? Então, essa adesão começou a ser um fator importante, não só para os ensaios clínicos, mas também para as intervenções a nível populacional. E falando a nível populacional, epidemiológico, que talvez o tema da palestra, da conversa até ia recorrer a isso, né? A questão de alguns modelos e teorias, né, que a gente tem hoje a nível de atividade física e saúde a nível populacional. A gente tem aí o modelo de crença-saúde, né, para se aumentar, né, a adesão da prática de atividade física, teoria cognitivo-social, modelo ecológico, teoria do comportamento planejado, modelo transteorético, e tudo isso a gente levando em consideração o macroambiente, o microambiente, o indivíduo se relacionando com esses ambientes, né, tanto o micro quanto o macro, o ambiente físico, o ambiente social, também fatores imutáveis, né, tem alguns determinantes que são imutáveis, como, por exemplo, a genética, a idade, o gênero, o tempo e a geografia do espaço, por exemplo, do local. Isso é uma discussão muito interessante pra caramba, né? Muitos colegas aí devem ter essa vivência por trabalhar mais com a questão da atividade física a nível epidemiológico, né, a nível populacional. Mas a conversa, de fato, Rodrigão, quando eu propus a ideia, era a gente adentrar na cerca da pesquisa clínica, sabe? E aí vem a questão das recomendações que a gente conhece hoje. E aí, já puxando o gancho daquela preocupação nossa da adesão, as nossas recomendações, né, aí a gente conhece alguma, né, a Organização Mundial da Saúde, para o exercício físico e tratamento da obesidade na adolescência, o American College, né, o Instituto de Medicina, todas as recomendações elas seguem um modelo biomédico, né, que parte da premissa de 2 pontos. A maximização de resultados, as recomendações levam em conta a maximização de resultados, que, por exemplo, a melhoria da aptidão física, da aptidão cardiorrespiratória, e ou a diminuição da composição corporal seria uma maximização dos resultados. E, concomitantemente, a minimização dos riscos para essa prática. Sendo que, mesmo que essas recomendações sejam planejadas para melhorar as aptidões, a composição corporal, maximizar resultados com o mínimo de risco, elas só vão ser relevantes se o indivíduo tiver disposição de segui-la. E o que a gente vê é que, pela taxa de adesão dos ensaios clínicos referentes a exercício físico, né, sejam ele em qualquer população, mas em adolescentes com obesidade isso é monstruoso, os indivíduos quase não conseguem ter a disposição de segui-la até o final de um planejamento. Tá? E aí é que entra o que a gente chama, dentro dos ensaios dessa questão de prescrição de exercício para populações específicas, entra um modelo hedônico que a gente leva em consideração as respostas afetivas, onde o último
comunicação aí de 2011 do Colégio Americano, ele coloca lá parece que o Colégio Americano, pelo menos as últimas leituras que eu tenho feito, ele ainda não conseguiu escopo suficiente, uma discussão suficiente para colocar como prescrição, como ele coloca, por exemplo, a taxa de percepção subjetiva de esforço, frequência cardíaca, ele colocar as respostas afetivas, que são as respostas das escolhas pessoais, das escolhas relacionadas ao hedonismo, ao prazer. Tá? Isso, o Colégio Americano e as recomendações em geral ainda não conseguiram entrar nessa seara e colocar isso como, de fato, um parâmetro para prescrição, entende? Eles colocam que deve se considerar as escolhas pessoais. Mas a gente, como profissional, né, como estudiosos, pesquisadores, a gente busca sempre uma medida, um limiar, alguma coisa que faça com que a gente se coloque, mesmo que seja endônico individual, do indivíduo, né? Mas a gente, como profissional, a gente tem que estar percebendo aonde está esse endonismo, aonde ele está sentindo prazer de fazer aquela determinada situação de exercício e aonde ele está deixando de fazer, para que a gente não perca ele e essa adesão que a gente conheça monstruosa, essa desistência monstruosa, né? Bom, com as nossas leituras do grupo, a gente conseguiu identificar, e aí não sei se vocês já ouviram falar, um pesquisador grego que é o Ekekax. Eu não sei o primeiro, Pantaleon Ekekax, a gente conhece como Ekekax. Ele é um grande... Ele não sei se o Rodrigo sabe aí, eu não sei se é o primeiro nome, eu só conheço ele como Ekekax. Ele é o grande teórico, né, o pioneiro aí nesses estudos. Ele pegou essa área do afeto de outras grandes áreas e colocou para o exercício físico, né, para a intenção de se exercitar com prazer. E aí ele coloca alguns parâmetros que a gente pode chamar de inclusos, para serem inclusos nessas respostas afetivas, né? Entre eles, eu consigo destacar o divertimento para com a atividade física, que a gente consegue medir. Eu já coloco o instrumento, né? A Physical Activity Enjoyment Scale, né? Que é justamente a escala para se medir o divertimento para com a atividade. Na literatura, a gente consegue visualizar essa ferramenta, que é basicamente assim, ó, são perguntas, né? A gente pode visualizar aí na apresentação, uma escala de Likert, que a gente consegue, se for mais perto de 1 aqui, por exemplo, é porque eu me diverti. Se for mais perto de 7, quanto mais perto de 7 é porque eu odiei aquela atividade física, né? Aquela sessão. E aí, na segunda, ele já inverte as ordens. O lado esquerdo aqui começa a ser uma resposta ruim, vamos dizer assim. E o lado direito passa a ser uma resposta boa. Isso é justamente para que o indivíduo não seja viciado, não fique viciado ao responder, né? E se aproxime sempre do mesmo lado. Ele tem que ler, de fato, para poder responder. Na literatura, essa ferramenta, para a gente verificar o divertimento do indivíduo, ela se coloca como uma ferramenta mais generalista, na medida que ela consegue medir o quanto o indivíduo, o adolescente, ele se divertiu naquela sessão. Acabou lá, o professor colocou a sessão, atividade, vamos supor uma aula de educação física, né? Colocou a sessão, fez um circuito e tal. No final das contas, o professor vai lá e coloca: e aí, por favor, responda esse questionário, essa escala. Ele vai lá e responde. E aí a gente vai ter um score que vai nos dar o quanto tem de divertimento, se foi mais divertido, ou se o aluno odiou aquela atividade como um todo, tá? Isso é uma escala bem interessante dentro das respostas afetivas. Aqui ficou um pouco ruim, pessoal, que eu tive que tirar um print, que eu não consegui fazer um PDF da minha tabela, da minha planilha, mas é um outro questionário que ele leva em consideração a preferência e a tolerância à intensidade do exercício. Isso é mais relacionado com a intensidade. Alguns indivíduos, por experimentar intensidades na literatura colocadas acima do limiar ventilatório 1, por exemplo, eles começam a sentir experiências que a gente pode dizer desprazerosas, né? Começa a sentir dor, aumenta a ventilação pulmonar. Isso faz com que ele se sinta incomodado e não queira repetir, né? Em relação àquela intensidade. Então, existe esse questionário que ele vai questionar o adolescente, né, o indivíduo, sobre o quanto ele tolera intensidades aumentadas, né, maiores, do exercício, e qual intensidade ele prefere se colocar durante
aquela prática de exercício físico. Então, é mais uma ferramenta bem interessante, porque no final, aí a gente já tira um score no final da atividade, do quanto ele se divertiu, e uma ideia de que intensidade ele prefere permanecer, né, e enquanto ele consegue tolerar em relação a se a gente for subir um pouco a intensidade para atingir aqueles parâmetros que o American College coloca e tal, e etc. E essa aqui eu acho fantástica, que eu acho que vocês já devem ter tido acesso, que é o afeto propriamente dito, né? Que a gente consegue medir pela Feeling Scale, né? Que é a escala das sensações, que aí eu faço analogia a essa escala com uma escala da percepção subjetiva de esforço de Borg. É um instrumento que a gente tem que ficar com ele durante o exercício. No time, né? Feito a percepção subjetiva, a gente marca ali a cada 5 minutos eu vou verificar quanto meu adolescente está, para que ele se permaneça num prazer, né? Sentindo aquela atividade prazerosa. Então a gente tem essa ferramenta, esse instrumento que consegue medir ao vivo, né? Vamos dizer assim, time to time, né? Como é a frequência cardíaca, como é a percepção subjetiva de esforço. E ela vai de muito mal, que é a medida de -5, a muito bem, que seria +5, passando pelo 0, que seria neutro. Tá? Ele não está sentindo nem muito bem, nem muito mal. E a pergunta é, como você está se sentindo nesse momento ao realizar esse exercício físico? E aí ele vai e marca lá como ele marca a percepção subjetiva de esforço. Isso é uma ferramenta, na minha opinião, uma das mais fantásticas quando a gente quer falar de sentimentos para com aquela prática que a cada sessão de exercício, que é o que de fato determina para a repetição do dia seguinte, né, das próximas sessões. E aí o Ekecax, ele coloca muito bem que o que acontece, principalmente com indivíduos obesos, é que eles geralmente apresentam, por esses modelos biológicos de prescrição, eles apresentam experiências afetivas desagradáveis. Tá? E aí eles tentam repetir e geram, de novo, experiências afetivas desagradáveis. E aí o exercício físico ele vai ser registrado como desagradável na memória dos indivíduos, como qualquer outra coisa. Você comeu uma comida, um restaurante, aí foi num restaurante, tem uma comida ruim, aquilo ali vai ficar marcado na memória, e não é diferente do exercício físico. Há um registro como negativo, como desagradável, e vai haver o quê? Uma diminuição da motivação intrínseca, o que vai voltar para o ciclo do sedentarismo, redução da aptidão física, o que vai acumular mais tecido adiposo, continuando assim a instalação da obesidade, né, sobrepeso. E aí gera mudanças no corpo, nas autopercepções, ele continua se sentindo desmotivado, diferente dos colegas, quando se trata de adolescente, não quero ir para a academia, porque meu corpo aquela questão do indivíduo, das barreiras também, em relação a comparações uns com os outros. Tem as barreiras físicas e psicológicas, e aí ele tenta de novo se exercitar, e se ele for experimentar de novo experimentar respostas afetivas desagradáveis, ele vai continuar esse ciclo e não vai sair. Então, essas ferramentas de respostas afetivas são interessantes para permanecer o engajamento e a repetição, né, até que haja a criação de um hábito para o adolescente, principalmente. E aí, quando se trata de prescrição de exercício, a imposição da intensidade do exercício a imposição da intensidade, o profissional vai prescrever, deve ser respeitada pelo indivíduo. No entanto, em algum momento, aquele indivíduo ele vai tender, quando ele tiver oportunidade, a sair fora dos limites que o profissional lá prescreveu, de acordo com as diretrizes. E essa tendência é o que a gente chama de autosseleção da intensidade. Tá? E é o que a gente começou lá no grupo, o Wagner já estava lá em São Paulo, a ter como... Porque a gente sempre trabalhava com intensidade alta e uma intensidade baixa. Isso prescrita assim, em cima do limiar ventilatório 1. E aí a gente começou a enxergar a autosseleção, né, como uma ferramenta possível para aumentar a adesão em relação, por via de uma resposta afetiva mais positiva, porque o indivíduo vai se permanecer na zona de conforto positivo e faz com que ele permaneça e repita aquela atividade. E aí alguns estudos já mostram a autosseleção da intensidade de exercício como ferramenta para se aumentar o engajamento, as respostas afetivas serem mais positivas em detrimento
as intensidades impostas. Porque, em teoria, a intensidade imposta ela vai gerar uma menor autonomia, o indivíduo ele começa a enxergar aquilo como ele sendo pouco autônomo, isso aí é gritante nos adolescentes, e causa o declínio das respostas afetivas em relação às intensidades impostas. Então, a gente observa uma maior autonomia quando o indivíduo autosseleciona a intensidade. E aí, a gente pensava também, tu vai começar a gritar aí pelos 4 cantos do mundo que o adolescente tem que treinar a seleção que ele quiser, a intensidade que ele quiser, ele vai selecionar a própria intensidade. E aí a gente começa a entrar numa discussão de que se houver a melhoria, né, cronicamente, de parâmetros fisiológicos, morfofisiológicos, biomecânicos, que a gente busca, psicológicos, melhoria de qualidade de vida dos adolescentes obesos, e que a gente consiga, mesmo que sendo uma intensidade autoselecionada, mas que o profissional consiga estar acompanhando e limitando e tentando ajustar a movimentação, tá, de fato, do lado do adolescente, a gente consegue, sim, um maior engajamento por essa sensação de autodeterminação, de maior autonomia. E aí, inúmeros estudos com intensidade, a respostas afetivas, a intensidade autoselecionada, tudo agudo, né? Tudo para uma sessão, em comparação com a intensidade imposta. Isso já era bem batido. Revisão sistemática, já com efeitos de diferentes intensidades de autoseleção em relação à intensidade imposta, sob parâmetros de respostas afetivas, tudo com resposta aguda. E aí a gente, no escopo disso, tentando formar um projeto de pesquisa, em 2017 surgiu um questionamento de pesquisa, que aí já estava 2 anos de doutorado tentando ver o que eu ia fazer, e surgiu 2 perguntas que foram bem legais, porque me colocaram de volta ao eixo de fato de estar como pesquisador no doutorado, que eu passei 2 anos meio perdido, porque tinha passado no concurso do Instituto, e aí eu consegui um afastamento e voltei para a UPE para fazer essa coleta de dados. E aí foi bem interessante que a gente conseguiu fazer um crônico, que não tinha estudo crônico, né, de 12 semanas, 3 meses, verificando as respostas afetivas desses adolescentes em comparação, né, quando comparamos a intensidade autoselecionada e uma intensidade imposta, e essa intensidade imposta seria a 60% a 70% da frequência cardíaca de reserva. Tá? E essas 2 questões foram as seguintes: será que a intensidade de treinamento aeróbio autoselecionada gera resultados positivos e não inferiores? E aí também tem uma outra questão que nos ensaios clínicos também aparece muito, que é a questão da não inferioridade, né? Porque, por exemplo, tem parâmetros que já são bem gritantes, né? Hipertensão, pressão arterial, treinamento de força, treinamento aeróbio. Já tem tanto resultado, né? Que a literatura já está tão vasta de resultados que uma intervenção é melhor que a outra, que às vezes surge uma intervenção que ela não quer ser melhor do que aquela, ela não quer se sobressair sobre aquela que já é padrão, mas ela quer ser não inferior. Isso é um termo também bem interessante para a gente discutir depois, Rodrigo. E aí, uma da pergunta é, será que mesmo ele treinando autoselecionado, treinamento aeróbio, ele vai ter melhoria dos parâmetros, por exemplo, de aptidão respiratória, parâmetros antropométricos, de composição corporal, com adolescentes com obesidade, quando comparados à intensidade imposta com a intensidade autoselecionada? E aí, será que a segunda questão, será que a intensidade de treinamento aeróbio autoselecionada repercute numa maior adesão ao programa de exercícios, em virtude de uma maior sensação de prazer, respostas afetivas positivas, quando comparada à intensidade imposta? E aí, só para eu descrever algumas coisas, a gente fez lá o recrutamento, né, em Recife, adolescentes com 3 a 18 anos, anúncio na região metropolitana através de televisão, mídias sociais, jornal, alguns critérios de elegibilidade, né, em MC, claro. Eles deveriam estar no estágio puber, passavam por uma avaliação eletrocardiográfica também para dizer que estava tudo ok, e aí eles começavam, né, entravam no nosso ensaio clínico, e aí a gente tem um desenho do nosso ensaio, né, 51 se inscreveram para participar, mas aí só conseguiram atingir lá os critérios 37, e aí a gente separou nos 2 grupos, autoseleção e intensidade imposta, durante 12 semanas, 3 vezes por semana,
E aí esses adolescentes faziam esse treinamento 3 vezes por semana na esteira rolante, com grupos de 7 adolescentes. E esses adolescentes, eles treinavam nos grupos, por exemplo, quem era de alta intensidade só treinava com alta intensidade, quem era imposto só treinava com adolescentes do mesmo grupo, tá? O controle e monitoramento da intensidade, a gente treinava, a gente fazia todo o monitoramento pela frequência cardíaca, né, pelo polar. A gente fez algumas medidas antropométricas, frequência da cintura, massa corporal, IMC, composição corporal. Nessa época o DEXA tive um azar da gota, Rodrigão. O DEXA estava inacessível para a gente, aí a gente voltou a usar o nosso querido compasso lá, com a fórmula de Slaughter, porque é mais usual lá para adolescente com obesidade. Fizemos também estava inacessível a questão da análise direta de gases, a gente teve que fazer um teste direto, né, o PACE, né, que é uma adaptação do vai e vem de 20 metros, para verificar a aptidão respiratória. Aí usamos a escala de afeto. Nesse desenho nosso, a gente só usou, como valência afetiva, a gente só usou afeto, porque a gente queria ver a cada 5 minutos como é que aquele adolescente respondia em relação ao afeto dele para aquele exercício, para aquela intensidade, ou autoselecionada ou imposta. E aí a aplicação era a cada 5 minutos a gente aplicava a escala do afeto, né? A escala da percepção subjetiva de esforço também a gente aplicava a cada 5 minutos. Então a gente tinha uma ideia de quanto ele estava em relação ao prazer, né? Enquanto ele estava gostando, e enquanto ele estava em relação à percepção subjetiva de esforço. E também monitoramento a todo momento da frequência cardíaca e o registro sendo feito também a cada 5 minutos naquela frequência cardíaca, para a gente ter um parâmetro fisiológico, vamos dizer assim, para quando a gente fosse comparar um grupo com o outro. E aí, basicamente, era assim a sessão. Eram 35 minutos, tanto o grupo imposta quanto o grupo autoselecionado, e a cada 5 minutos a gente fazia essas avaliações, né, dessas variáveis que eu coloquei. Interessante, pessoal, que para os parâmetros, né, massa corporal, houve diminuição. A gente conseguiu observar, né, a diminuição da massa corporal. Tanto o GIA que ficou em português aqui, que é o grupo de intensidade autoselecionada, diminuiu, né, a média de massa corporal. E isso foi significativo em relação ao tempo, né, com interação. A gente aí já usou, a gente não usava mais a nova aí, Rodrigo, a gente já usava o modelo de estimativa, equações de estimativas generalizadas, né, o GE, que eles já colocam todos no MIS, mesmo os que abandonaram entram na análise. Então a gente não tem uma superestimativa nem a subestimativa de resultados. E aí foi independente das sendo imposta ou autoselecionada, houve diminuição da massa corporal com o tempo. Isso aconteceu com o IMC também, com a circunferência da cintura, circunferência do quadril e somatório de dobras. E também, aí não deu, né? O percentual de gordura ficou quase, mas não deu, não sei porque eu marquei. Mas a gente vê que esses parâmetros de adiposidade diminuíram, independente se era autoselecionado ou se a gente estava impondo uma intensidade que era regida aí pela American College, né? pelas diretrizes. Em relação ao VO2 máximo, a gente observou também um aumento também que foi captado aí em relação ao tempo nos diferentes grupos, independente da intensidade. Claro que a gente consegue visualizar que foi maior e deve ter pego aqui. Eu esqueci de colocar que teve a diferença também, além do intragrupo, também teve a diferença, foi um pouco maior a imposta, né? Porque a gente conseguia colocar eles na intensidade ali maior o tempo todo. O grande filé, né, vamos dizer aí, que a gente observou, foi que a gente, num grupo de autoseleção, que está o SSI aí, a gente observou em comparação ao imposto, né, o grupo de intensidade imposta, que em todo momento, nas 12 semanas, a gente teve o afeto, porque a gente mediu o afeto na sessão, a cada 5 minutos a gente tirava uma média do afeto da sessão, uma média da segunda sessão, eram 3 sessões por semana. A gente fazia a média dessas 3 sessões e a média semanal. Então a gente tinha uma média para cada semana do afeto daquele grupo. Então a gente observa que foi sempre aumentada em comparação com o outro. O autoseleção teve uma resposta afetiva, né, uma valência afetiva
maior. Isso a estatística foi evidente, né? A gente conseguiu pegar essa diferença na semana 7, na semana 8 e na semana 10. Né? E em relação à frequência cardíaca, que a gente também media, né? A cada 5 minutos a gente fazia o registro, a gente observa que isso foi o mais interessante para a gente, porque fisiologicamente eles não estavam muito afastados. E talvez por isso aquelas respostas dos parâmetros corporais de adiposidade, principalmente. Né? E a gente vê pela frequência cardíaca, que eles não ficaram afastados. Já na percepção subjetiva de esforço, a gente visualiza aqui, ó, que o indivíduo que teve a intensidade imposta percebeu o exercício quase que toda semana aqui como um exercício mais extenuante, mais cansativo, mais perturbador da homeostase quando comparado à autoseleção. O que a gente não verifica na fisiologia, no marcador fisiológico, que era a frequência cardíaca. Mas a percepção dele, de fato, era que o exercício estava deixando ele mais cansado do que o outro grupo, né? Vamos dizer assim, estava mais extenuante do que o outro grupo. Né? Então, a gente tem aqui, ó, um afeto maior, né? A resposta afetiva é maior da autoseleção, sem diferença fisiológica, no parâmetro fisiológico mais importante que a gente tinha durante as sessões, e a percepção subjetiva de esforço sendo maior para o grupo que foi imposta a intensidade. Né? Bom, essa outra análise aqui, Rodrigo e pessoal, foi bem interessante porque a gente esqueceu esse grupo, essa questão de grupo imposto e grupo autoselecionado. A gente pegou a galera que juntou os dois grupos, terminou as 2 semanas, a gente juntou os dois grupos e fez, ó, vamos fazer um corte que a literatura coloca de como sendo uma boa adesão, 75% das sessões, e vamos ver quem ficou acima de maior ou igual, né, a 75%, vamos comparar quem ficou maior ou igual do que quem aderiu menos sessões nesse percentual. E aí, eu acho que foi um dos grandes achados nossos, que esse gráfico coloca para a gente que, independente da intensidade, os adolescentes que tiveram maior adesão tiveram maior resposta afetiva durante quase todas as semanas aqui, né, significativamente, né, em exceção da primeira e da segunda semana. Né? Então, coloca mais uma vez o afeto, independente da intensidade, como sendo uma ferramenta fantástica que a gente deve cada vez mais investigar para a permanência, né, engajamento dos adolescentes. Nessa questão aí, os adolescentes com obesidade. E aí, para já ir finalizando, Rodrigão, para a gente, se tiver alguma pergunta, nossos principais achados, né? E aí fica as interrogações, né? A gente acha um monte de respostas importantes a nível inflamatório, e a adesão a gente não achava, e aí nesse a gente conseguiu visualizar, né? A valência afetiva permanece mais positiva durante as 12 semanas, quando eles são permitidos a autoseleção de intensidade. O adolescente que tiveram maior adesão experimentaram valências afetivas maiores, independente da intensidade, e ambos os grupos tiveram melhorias na composição corporal e na aptidão física. Uma pena que nessa época a gente estava sem dinheiro, né? Wagner não estava nem lá, e a gente não pôde fazer as análises que a gente costumava fazer a nível circulante, né? De marcador inflamatório. Mas achados fantásticos que, se a gente conseguir daqui para frente somar, colocar ideias, né? Atrelar a fisiologia, as diretrizes que buscam melhoria da composição corporal, melhoria de parâmetros fisiológicos, com um maior engajamento através das respostas afetivas mais positivas, é uma boa, e eu acho que é o que eu, assim, como docente agora, né, e agora com a maior autonomia, é o que eu vou buscar fazer em termos de investigação, né, com os próximos projetos. E isso tudo, desses nossos principais achados, embasado aí na teoria endônica, né? De base endônica, os indivíduos buscam inconscientemente experimentar ações agradáveis, isso aí com tudo, com exercício físico não vai ser diferente, e a teoria da autodeterminação, que corrobora com nossos resultados, particularmente dessa última intervenção nossa. Os indivíduos com autocontrole em diversas situações, inclusive na escolha da intensidade de exercício, experimentam sensações agradáveis e prazerosas, e isso relacionado a uma intervenção, um programa de treinamento, isso faz toda a diferença na questão da adesão, né, do compliance que o pessoal chama
que é a permanência dos adolescentes até o final. Bom, queria agradecer, Rodrigão, mais uma vez aí o pessoal pela oportunidade aí de explanar, né? Foi uma conversa, espero que a gente possa trocar mais ideias aí, que a gente tem tempo ainda. E repetir que fiquei muito feliz em ter a oportunidade de explanar um pouco aí mais sobre a trajetória, né? E menos sobre expertise de qualquer assunto que seja, né? Muito legal. Que legal, Thiago. Muito bom mesmo. Muito obrigado por fazer essa fala. Eu acho que todo mundo agradece, né, de ter esse tipo de experiência. E, nossa, eu só fiquei observando mesmo a trajetória que você fez, né? Porque, por mais que você diga, eu só falei da trajetória, mas veja como fez todo sentido no final das contas, né? Pelo menos, essa foi a conclusão que eu cheguei. Porque eu lembro muito bem quando a gente se conheceu lá em Santa Catarina, acho que era por volta de 2010, 2011, algum 2012. 2012. Isso. Pronto. E aí você estava super focado nos parâmetros, né, imunológicos, né, o que você estava estudando, você foi lá para ganhar esse conhecimento em desempenho, né, indicadores de desempenho, e claro que daí você foi num lugar muito bom, que eles trabalham, né, com atletas, né, e eles consideram todos esses parâmetros, a fineza, né, muito, muito refinados, né, esses parâmetros, porque isso faz muita diferença no alto rendimento. Isso. E aí você também observando todos esses indicadores super biológicos, entrando num nicho super específico, né, hoje a gente tem até revistas, né, da imunologia, né, do exercício físico. Então, exatamente. É muito legal que você conseguiu trazer respostas super interessantes até aí, né, tipo, graduação e mestrado, e aí você se preocupou com uma coisa extremamente importante que, as pessoas se beneficiam do exercício físico, né, especialmente obesos e adolescentes, né, como vários outros grupos, eles se beneficiam, mas o que é da intervenção que faz sentido para eles, e aí você, nossa, trouxe um monte de coisa super interessante que é o que são as perguntas que a gente faz no dia a dia, né? E, sei lá, eu ficaria um bom tempo conversando com você sobre várias dúvidas que eu tenho, e eu, na verdade, essa pandemia, ela interrompeu os encontros presenciais, né? Porque a gente já estava programando de pensar algo nesse sentido. Talvez a gente comece agora de forma virtual, mas pense em fazer algo de fato lá dentro do IF, né? É um grupo que me chama muito atenção, e fazer a intervenção, pensar a intervenção, ainda mais nessa perspectiva que você traz, é necessário, porque a gente já tem, como você disse, muitas respostas. O que é que a gente vai fazer de novo, né, do ponto de vista de mostrar que uma intervenção é melhor que a outra? A gente já tem muita informação sobre isso, né? Mas você vai num ponto extremamente interessante, que eu estava prestando atenção na tua apresentação, que por mais que eles estejam, do ponto de vista fisiológico, muito parecidos, né, entre os grupos, aqueles que selecionam a própria intensidade, eles percebem o exercício não só como mais prazeroso, mas relativamente menos desgastante, menos pesado, né, do ponto de vista de percepção de esforço, né? Exatamente. Veja só como é que a gente ganha quando a gente faz algo que a gente gosta, né? Quando sente prazer, né? Isso. Isso aí é fantástico, porque a gente fica muito focado em tentar achar uma intensidade para que a gente saiba colocar aqueles adolescentes. E muitas vezes a gente passa despercebido, né, essa questão que você levantou também agora. E só da gente trazer e perceber que no aspecto fisiológico se parecerem, né, o resultado nosso aqui, ficarem muito próximos e, como você disse, eles se sentirem mais prazerosos e menos cansados, né, que a percepção subjetiva de esforço é um dos parâmetros que mais ocasionam na desistência se ela for elevada, né? Sem dúvida. E isso é interessante para a gente que trabalha e vá trabalhar com ensaio clínico, né, com populações clínicas, isso é bem
É fantástico. Eu depois, na verdade, Rodrigo, como você falou, o doutorado, pelos intempéries que teve, na verdade, e aí também a gente tem que colocar a verdade na sistematização também, até para os alunos perceberem. O meu orientador, né, a gente estava tudo, vamos trabalhar com câncer, inclusive, continuar marcador inflamatório, ver criança, adolescente com câncer também, e obesidade junto. E aí ele passou no concurso na Unifesp. Hoje ele já está, inclusive, nos Estados Unidos, né? Já saiu da Unifesp. Ele não para quieto. E aí eu fiquei, né? Pô, o que é que eu vou fazer? Aí fui conversar com o professor Tony Meirelles, não sei se vocês conhecem, lá da UFPE. Ele é do Rio, né? Ele é do Rio. Mas aí hoje ele é professor da UFPE. Aí ele veio com essas ideias de EQCACs e tal. Pô, bicho. E tudo com estudo agudo. É isso cronicamente, velho. Pode ser que explique muita coisa do que a gente percebe em relação à desistência ou não desses adolescentes, que a gente tem a alta taxa de desistência, né? E acaba superestimando nossos resultados, dependendo da análise que a gente for usar. Mas eu quero te fazer 2 perguntas, pelo menos, mas eu quero deixar o pessoal perguntar, tá? Pessoal, vocês podem abrir a câmera, vocês podem abrir o microfone, fazer a pergunta, tá? Vocês podem escrever no chat, se vocês quiserem. Fiquem à vontade e aproveitem a disponibilidade do Thiago. Ele sempre é disponível, na verdade, né? Mas agora ele parou com atenção total aqui para a reunião. Vocês querem fazer alguma pergunta? Boa tarde, professores, boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Não tenho uma pergunta, mas queria parabenizar, porque eu achei o tema muito interessante. E agradecer também pela apresentação. Valeu, Marcelo. Eu que agradeço aí a paciência de assistir. Legal. Enquanto o pessoal vai pensando na pergunta aí, ou vai organizando, você falou 2 questões bem interessantes, né? Só deixa eu recapitular. Eles faziam exercício na esteira, correto? Isso. O obeso que faz exercício na esteira, ele carrega o próprio peso. Então, muitas vezes, ele é penalizado por isso, né? Se a gente colocar, por exemplo, ele para fazer uma atividade com pessoas que, enfim, carregam uma quantidade de peso diferente, em Exatamente. tese, uma corrida, seria uma penalização a ele, né? Isso. Mesmo fazendo aeróbio, o obeso, quando faz esteira, ele está fazendo treinamento de força também, na verdade. É verdade, muda as demandas, inclusive, né? Muda, com certeza. Mas o que eu queria perguntar para você, assim, até mesmo, de repente, esse professor aí que você comentou, talvez você tenha visto com ele também. Se você só fez a maneira de dizer, claro que não estou diminuindo o trabalho, mas se você fez apenas com exercício em esteira, como que você acha que seria, né, imaginando mesmo, se fosse ofertado aos adolescentes outros tipos de atividade, outros modos de fazer atividade. Por exemplo, vai pedalar, vamos continuar dentro do aeróbio, o outro vai ficar num elíptico, o outro vai ficar num ergômetro de braço, ainda considerando todas que a gente está controlando muito bem, né, dentro do contexto. Como você acha que seria essa resposta afetiva? Ou não só afetiva, de divertimento, de tolerância à intensidade? Como é que você imagina que seria se a gente mexesse não na intensidade, mas no tipo, no modo de fazer exercício? Boa, Rodrigão. Então, a nossa questão foi, de fato, a intensidade, e a gente quis seguir aquela linha que a gente já tinha feito nos outros estudos em esteira. Mas essa pergunta é bem pertinente, porque a gente ficava se perguntando e gerando perguntas para futuros estudos em termos de tipo de exercício. E a gente percebia isso, Rodrigo, na prática. Lá a gente tinha, por exemplo, uma vez, foram 3 meses, mas uma vez em 15 dias, a gente, na sexta, né, que era o último dia da semana, a gente aplicava a escala de divertimento. Eu não apresentei aqui, porque a gente não analisou os dados ainda, mas a gente aplicava afeto, aplicava tudo, né? Aí, a cada 15 dias, a gente tinha academia, e depois do muro da academia da gente tinha quadra. E aí a gente chamava os adolescentes para fazer. A gente media o mesmo tempo que eles passavam na esteira, a gente botava eles para jogar bola, para as meninas queriam fazer alguma coisa, o que eles quisessem fazer, mas tinha que se movimentar. E aí, de fato, a gente percebia, principalmente em relação ao divertimento, né?
a diferença, um divertimento maior. E eu acho que isso é uma pergunta fantástica, porque a esteira, por si só, já é um tipo de exercício que, para adolescente, é punk, mas como a gente quis continuar uma linha e tentar controlar aquela questão da intensidade e verificar os efeitos das diferentes intensidades sendo imposta ou autoselecionada, a gente teria um pouco de dificuldade em relação a sair da linha, mas também de aplicar isso, por exemplo, vamos fazer um jogo reduzido de futebol, né, na quadra, em comparação com os que ficaram na esteira. A gente ia ter uma certa dificuldade de logística na época. Mas é uma pergunta fantástica que na minha opinião, tem total embasamento teórico em cima das questões do EQCACS, principalmente para adolescente, e que, de fato, são perguntas que devem ser respondidas futuramente, porque, com certeza, a gente vai encontrar atividades que demandem, que possam ser, inclusive, a gente viu que a percepção subjetiva de esforço, no caso nosso, da intensidade autoselecionada, eles perceberam menor, né? E, fisiologicamente, a gente, de fato, vê que eles eles estão próximos, estatisticamente, mas estão um pouquinho menor, de fato, do imposto, fisiologicamente. Mas vamos supor que eles fossem colocados para jogar o futebol ali reduzido e essa intensidade a gente conseguisse medir e fosse maior, de fato, bem maior do que o cara que a gente ficou impondo a intensidade dele na esteira. Sim. E ele passasse fisiologicamente, mas ele sentisse ainda mais prazer e ainda menos percepção subjetiva de esforço, né? E eu acho que são perguntas bem... Sim, na verdade no futebol mesmo, tem estudos que mostram que as pessoas, né, que praticam, ficam, na verdade, mais do que 90% do tempo dentro ou acima da zona de prescrição aeróbica do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Então, de fato, a intensidade, do ponto de vista fisiológico, não é um problema, né? Mas aí a questão talvez é que seja a mais interessante de tudo esses aspectos afetivos, né? Da atividade. E eu te perguntei, na verdade, porque eu fiz uma intervenção com um grupo piloto há 10 anos atrás, e com os pequenos a gente fazia brincadeiras, jogos pré-desportivos, eles tinham, né, o monitoramento da frequência cardíaca, mas era tudo uma brincadeira que tentava acelerar eles, né? Tipo, é a brincadeira mais simples que tinha, mas a gente dava um jeito de, com regras, mexer para que ela fosse mais acelerada, digamos assim. Mas a preferência dos adolescentes na organização prévia da intervenção foi de atividades que eram mais, de fato, mais próximas do exercício físico, né? Mais organizadas, que tinham um objetivo mais claramente definido, né? E eram mais sistematizadas. Mas eu acho que fica uma dica para nós mesmos, enquanto grupo de pesquisa, de repente trabalhar isso, né? Nem que seja para ter um efeito agudo e testar, por exemplo, com um grupo de obesos, que a gente está para receber, inclusive, Thiago, da Ibiatria, lá na UFAL, testar mesmo essas diferentes atividades, né? Será que eles se divertem? Será que eles toleram, né? Será que eles sentem o prazer com essas atividades, sendo elas diferentes? Porque você já trouxe uma informação extremamente importante em relação à intensidade. E aí a gente pode olhar em relação ao tipo, né? De uma forma crônica é mais difícil, né? Mas pelo menos a aguda a gente consegue ver alguma coisa. Exato. E aí você começa a extrapolar, né, Rodrigão? Você tem aí você já falou aí, a idade pode influenciar, né? Os mais novos podem preferir aí uma coisa mais recreativa. Os adolescentes com a idade mais perto de 18 anos preferem uma atividade mais sistematizada. A diferença entre os sexos também pode influenciar. Isso é bem interessante. E agudamente fica mais fácil, com certeza. Legal. Professora Inayane, quer fazer uma pergunta? Oi, boa tarde. Tudo bem? Sim, me atrapalhei um pouquinho aqui, caí, voltei na hora que eu ia fazer a pergunta. Tiago, assim, pensando que esses fatores afetivos, eles podem contribuir para uma adesão a longo prazo da prática de atividade física, né? Vocês chegaram a fazer um follow-up, a verificar se depois de um ano, ou alguém do grupo de vocês, né, se esses adolescentes que treinaram em intensidade autoselecionada, se eles aderiram, né, mudaram o comportamento. Eu sei que às vezes não foi uma intervenção focada diretamente para esse tipo de
de estratégia, mas se eles, porventura, estavam, às vezes, praticando alguma outra atividade, depois desse período de 12 semanas, e se você já trabalhou com alguma coisa em relação à competência, a sensação de competência para a prática de atividade física desses adolescentes obesos, porque eu vi alguma coisa na literatura em relação a, também pensando nos aspectos afetivos, né, que determinadas modalidades para os adolescentes obesos traziam essa sensação de competência, e por isso eles aderiam mais àquela modalidade em específico. Eram essas duas perguntas. Obrigado. Obrigado também pelas perguntas. Professor, a gente na época do doutorado, quando eu falei pelas questões logísticas, ficou eu e um aluno de mestrado. Na época, eu precisava terminar a coleta, e aí ficou, né, o aluno de mestrado, junto com o meu orientador, o orientador dele disse que, olha, depois eu vou fazer, aí já é o estudo do doutorado dele. Mas, enfim, a gente não fez esse follow-up, né? E essa questão da competência eu também li, também li algo na literatura, e bem interessante porque também junta o que o Rodrigo tinha falado aí, que em algumas atividades a gente consegue enxergar essa resposta afetiva, mas vinculada com a questão de competências de acordo com a questão de como ele se percebe em relação a algumas atividades. Agora, a gente também não fez essa avaliação nos nossos. Mas é bem interessante, inclusive, para perguntas aí futuras, né, do GPBIOS. Bem interessante, professora. Obrigado. E eu entendo esses problemas de logística, porque eu também fiz um ensaio clínico no meu doutorado. E chegou um momento que eu dizia que eu nunca mais ia fazer um ensaio clínico na minha vida. Mas isso passou. Mas a gente sabe como é que é. Às vezes a gente quer fazer uma pesquisa, a coisa mais linda, e não tem, às vezes, a estrutura suficiente, né? Acaba tendo sérios problemas. Só na condição mesmo que a gente vai perceber. É bem interessante, professor, isso, porque na minha época de mestrado eu tinha uma estrutura fantástica. Wagner, Rafael Ritt Dias estava lá também, a gente tinha adquirido o DEXA, o isocinético, tinha análise direta de gases, tinha marcador inflamatório, mas a gente não desenhou um ensaio clínico tão legal como a gente desenhou esse último que a gente fez, com questionário, né? Como o instrumento da gente era questionário, né? A esteira, né? A única coisa que a gente tinha de equipamento mesmo era a esteira e os polares que a gente saiu pegando emprestado. Mas o desenho, as etapas do ensaio clínico foram tudo bem delimitadas. Eu me sinto orgulhoso mais desse último do que do mestrado. A gente se vira, né? O brasileiro, ele dá um jeito e ele faz bem feito, né? A grande verdade é isso. E a gente quer fazer ensaio clínico, randomizado, duplo cego, triplo cego, só que a gente não tem os recursos, né? E aí se rala. A gente fez, e até eu quero fazer uma pergunta para você disso, Thiago. A gente fez, na verdade, coisa que a gente faz também no doutorado, né? Eu fiz o plano A e o plano B, né? Achando que o A não daria certo, eu fiz o B. No final das contas, os dois deram certo, mas eles consumiram a minha vida, né? E o B, na verdade, que aconteceu antes, foi um ensaio comunitário, digamos assim, né? Não foi randomizado, mas foi um ensaio de larga escala. E eu preciso até dar uma olhada nesses dados, é de um estudo chamado Mecha, assim, e algo que a gente faz, a gente sempre peca em excesso, né? E eu fiz contagem de células, né? Fiz hemograma, leucograma, fiz dosagem de perfil lipídico, glicêmico, fiz isso de 400 participantes, né? Então, e são dados que eu não trabalhei até hoje, só para você ter ideia. Então, quando você voltou a falar ali de indicadores marcadores, né, do sistema imunológico, que são relativamente simples, né, que é o aumento, né, da expressão, né, de novas células, né, que na verdade expressam essa inflamação crônica que pode, né, estar reduzido ou não quando comparado a um grupo eutrófico ou mostrar uma associação inversa com atividade física. Eu vi que você conseguiu ainda encontrar uma associação ali com cerca de 140 participantes, né? Acho que era VO2 e
VO2 e monócitos, neutrófilos. Leucócitos? Não lembro. Monócitos, neutrófilos e leucócitos totais. Ah, tá. É porque eu tenho que Que até são dar uma olhada. Oi, pode falar. Pode falar. Não, que são Continua. marcadores mais gerais, né, que a gente vê no leucograma, né? Exato. E aí não necessariamente eles vão expressar a questão da inflamação a nível de tecido adiposo, né? Certo. Mas dá uma cara, né, de perfil. Dá uma cara. Principalmente que a gente Como é que- comparou, né? O eutrófico com a mesma idade, o mesmo estágio púber, né? Não, eu acho que é você trazer esse assunto à tona é uma oportunidade também de a gente revisitar esses dados, né? Sim. Inclusive, muita coisa a gente faz e fica parado. O que eu queria perguntar, né, na verdade, é mais para você falar um pouquinho para o pessoal, que às vezes eles, de repente, não tiveram a oportunidade de conhecer ainda, como são feitas essas avaliações, né? Talvez você pudesse, de uma maneira bem simples, falar dessa contagem de células, que é realmente, de fato, é bem mais simples, até as dosagens dos marcadores, das citocinas, dos marcadores de biologia molecular. E aí a dúvida que eu tenho é em relação aos marcadores de disfunção endotelial. Queria saber como é que vocês fizeram lá, né? O que vocês dosaram e como que vocês fizeram? Foi uma parceria com alguém? Vocês mesmos fizeram os experimentos? Isso, ô Rodrigão, na verdade é o seguinte, a gente tinha sempre parceria, né? Como você disse. A gente, na UPE, a gente tinha parceria com o Laboratório Central, então o leucograma de roda, a gente pegava, fazia... A gente já tinha um contato com as enfermeiras, elas iam coletar o sangue, a gente já levava para o Laboratório Central, no final do dia, no dia seguinte, aliás, a gente já tinha esse leucograma, né? Quando a gente queria... E aí, a gente sabia o nome do método porque a gente pegava para descrever no artigo, né? Citometria de fluxo, né? Que é tudo automatizado, mas de fato eu não cheguei aí a participar da contagem de fato, né? De mexer no bagulho lá. Mas a questão das citocinas, aí a gente começou a dosar com a Elisa, né? Mas depois, Wagner pegou um dinheiro aí que foi 30 mil conto e a gente já estava com o sangue tudo congelado. E, sim, tem que voltar uma parte, né? Eu falei que não participei, mas a gente participa das etapas prévias. O do leucograma não, mas quando a gente quer dosar citocina, marcador de endotelial, que eu esqueci até o nome do VCRD. Depois, não sei se tu lembra de algum aí, Rodrigo. Foram dois. ICAN e VCAN, foram os dois que eu... E ainda dosei também a mieloperoxidase, que tem também a questão da função do neutrófilo, né? Também está ligado a isso. E aí a gente vai no laboratório, né? A gente faz a coleta de sangue, aí geralmente tem os alunos aí que querem participar de estudos que fazem esse tipo de dosagem. Geralmente tem um tubo seco, né, Rodrigão? E o tubo com algum... No meu caso era o EDTA, né? Que era anticoagulante, se não me engano. E a gente levava, um era para separar o soro e o outro o plasma. Aí algumas citocinas a gente conseguia fazer a leitura no soro e algumas citocinas a gente conseguia elaborar no plasma. Mas a gente separava, a gente pipetava, a gente ia tudo parafernália, um monte de parafernália para o laboratório. Esse negócio que a gente vê hoje do coronavírus, a gente tinha uma parceria com o laboratório lá do Hospital Oswaldo Cruz, que era o único lugar que a gente tinha para dosar, que eles deixavam a gente ir da educação física, né? Era do laboratório do vírus, virologia, né? E aí a gente abria a geladeira, tinha lá o nome da porrada dos vírus lá, velho, tudo com medo e tal. Mas aí a gente tava lá. E Wagner assim, pega isso com a boca, rapaz, não sei o que. Não, professor, tem que ser com um pipetador. Ele, que frescura d'água. Aí, mas essas etapas são bem interessantes. Aí, quando a gente já tinha tudo congelado, o plasma e o soro, aí Wagner pegou uma bagatelazinha de 30 mil conto, parece, na época, pela FACEP, e aí é bem interessante, né, nesse processo, né, de aquisição de fomento externo, né? E a gente conseguiu mandar as amostras para São Paulo. Eu me esqueci do nome do laboratório de lá. Que eles tinham, em vez da Elisa, que a gente só consegue dosar uma por vez, ele tinha um dosador lá que eles botavam, era múltiplo, com o mesmo reagente, ele conseguia fazer a dosagem de vários. Então, essa etapa eu não participei, propriamente dito, né? Participei de uma etapa, mas o sistema era todo automatizado, né? Mas a gente tinha que saber o que, de fato,
Mesmo a gente não fazendo parte, mas tem que saber nome, tem que saber o que é, do que se tratava, tudo, né? Mas você participou do processo de Centrifugação. processamento da amostra, né? Isso, processamento. Até o estoque, até guardar, botar a etiqueta padrão que tinha no laboratório lá. Eu participei. Depois que congelou, aí eu só fui lá para. Agora era a bronca que a gente congelava, aí tinha aqueles freezer, né? Menos 80, né? Uhum. E aí passava um tempão, 6 meses lá, e quando. Eita, chegou dinheiro, aí vamos lá catar as amostras. Aí tava lá atrás, né? Porque já tinha chegado outros projetos e colocavam na frente. Sim. Aí a gente tinha que retirar todos eles com o maior cuidado, para pegar o da gente, né? Para a gente poder mandar para as análises. Bem, todo passo é crescimento, né? E se o aluno puder vivenciar todo, desde a elaboração, da discussão, como a gente está fazendo hoje, e da vivência prática, né, da pesquisa, desses momentos de coleta, é só crescimento. A gente pode reclamar até num momento específico, podia numa sexta-feira, né, podia estar tomando uma cerveja e tal, mas isso vai valer a pena no futuro, né? A cerveja, daqui a pouco, vai acabar a reunião, já pode tomar a cerveja. Tá bom. Legal mesmo. Mas é muito interessante mesmo. E é legal falar desses passos, porque às vezes o aluno de educação física ele não se vê nesses espaços, né? Por exemplo, quem é que vai abrir o laboratório para um doido da educação física para fazer esses experimentos, né? É verdade. Isso contribui muito para a vida acadêmica, né? Do jovem cientista, né? Enfim, a gente aprende demais. Na verdade, antes da pandemia, eu já era super pilhado com essa coisa de lavar a mão e tudo, justamente por isso. Porque na verdade, eu fiz experimento com HIV, né? Então, eu já sabia que tinha HIV ali, né? O que eu não sabia é se tinha mais alguma coisa além de HIV. Então, a gente fica nessa pilha, mas é tudo uma questão procedimental, né? De biossegurança, que é necessário. Que é protocolo, que é uma coisa que eu só fui aprender mesmo dentro dos laboratórios de fisiologia, de biologia molecular, que é uma coisa que depois eu trouxe para a minha prática de pesquisa mesmo. A gente muitas vezes vai fazer pesquisa e, aplica o questionário aqui e depois faz isso. Não, os caras lá, eles fazem como se fosse uma receita de bolo. Se você inverter a entrada dos ingredientes, melou o bolo todo. Então, você aprende, de fato, a pensar o protocolo de pesquisa, né? O que é que vem antes, o que é que vem depois, quais são as condições necessárias. Então, verdade. Eu acho que é muito, muito legal você trazer essa parte, né? Que a gente já discutiu, que é mais biológica, né? Que elas não são. A divisão é sempre a didática, né? É verdade. E aí você traz essa parte bem, né, intrincada dentro da psicologia, que também acho que é super interessante e que ambas as abordagens são possíveis da gente tocar aqui, Tiagão. Mesmo, de verdade. Eu acho que a gente tem que apostar e tem espaço para isso, sabe? Tem parceiros na nutrição que eu também estou começando a conhecer, então acho que dá para a gente provocar esse tipo de estudo aqui. Tenho certeza que os alunos também vão topar, vão adorar. Beleza. Gente, tem mais alguém que quer falar alguma coisa, né? Quer fazer alguma pergunta ao Thiago, aproveitar? Só queria agradecer pela fala do professor, pela apresentação, foi muito esclarecedor. Eu acho muito interessante essa parte da questão da afetividade ligada à aderência ao exercício. Eu já tinha até lido um artigo do EQCAX, né? Achei muito interessante. Obrigado, professor. Valeu, Arthur. Obrigado. Tem um artigo que o Thiago mostrou ali que era EQCAX e EQCAX, né? Ele é a esposa, né, também. Legal. Bom, eu vou encerrar a gravação aqui e aí eu dou os informes, tá? Porque eu acho que o que mais interessa de ficar gravado da reunião é a parte da discussão. Vocês concordam ou toco os informes também? O que vocês acham? Nayane? Acho que pode deixar só a discussão, a gravação, né? Tá. Informe, às vezes a gente fala outras coisas. Tá, beleza. Vou interromper. Beleza.